Olá pessoal, meu nome é Fernanda Souza e você está no canal Janela da Fê. Bom, hoje eu vou gravar para vocês o momento em que eu vou estar realizando a minha avaliação, então eu vou responder junto com vocês, tá? Bem vida real mesmo, tanto é que eu tô aqui no trabalho, muitas vezes o que acontece é isso, eu respondo no trabalho devido ao tempo. Então eu vou mostrar pra vocês como que é esse procedimento. Como eu estou no trabalho, pode ser que em algum momento chegue algum cliente e eu tenha que dar uma pausazinha no vídeo, tá? Mas é isso aí, vida que segue. Antes feito que perfeito, a gente faz da forma que a gente pode. Então vou responder minha avaliação e vocês vêm responder junto comigo. Eu vou estar virando a câmera para que vocês possam estar vendo a imagem diretamente no computador, certo? Então vamos comigo. Gente, devido à movimentação daqui, pode ser que vocês escutem um barulhinho no fundo, mas eu acredito que vai dar pra me escutar legal da mesma forma. Então vamos começar. Eu gosto sempre de usar uma folha em branco, ter um caderninho, algum papelzinho para estar fazendo anotações, porque além de eu anotar algumas observações que eu encontro durante a avaliação, às vezes tem pergunta de verdadeiro ou falso. Na hora de avaliar, eu já vou colocando, essa aqui eu acho que é falsa, então eu vou anotando no papel e monto a minha sequência para quando eu olhar para as questões, eu já ter ali a minha sequência montada, tá? Então, tá aqui o meu papelzinho, algumas canetas para anotação, e aí eu vou virar agora pro computador pra gente dar sequência, beleza? Já estou aqui com a minha plataforma abertinha, tá? E aqui a gente vem em semestre. Vamos escolher a matéria no qual eu quero responder a avaliação. No caso, eu quero gestão educacional, tá? Então vamos aqui em notas e avaliações. Notas e avaliações. E responder online. A única que ele deu até agora. Vamos lá responder online, tá? Bom, aqui já damos de cara com a primeira questão. Agora a plataforma está sendo organizada assim. Antes, não sei se vocês recordam, mas a gente ficava rolando e as questões eram para baixo. Então agora a gente só tem acesso à primeira e a gente só vai ter acesso à segunda questão depois se responder a primeira. E agora, né, na íntegra, vamos lá. Primeira questão. A administração educacional absorve as premissas da administração geral, desenvolvida, porém, com base em determinados argumentos. Com base no exposto, certifique V para opções verdadeiras e F para falsas. Como eu falei para vocês, por isso a importância de usar um caderninho. Por quê? Aqui, por exemplo, eu vou analisar as técnicas, distribuindo produção, formação. Isso é uma afirmativa verdadeira ou falsa? Aí o que eu faço? Primeira questão, né? Eu venho aqui e coloco primeira questão. Daí coloco em lápis, porque pode ser que eu mude de ideia ao decorrer, né? Nunca se sabe. Quando a gente tá em dúvida, né? Tem umas que é certeira. Então vamos lá. A primeira eu acho que é verdadeira ou falsa. Aí eu vou colocar verdadeiro, falso. Aí a segunda eu vou avaliar, pra mim é verdadeira. A terceira, falso. E aí eu vou olhar aqui. Tem alguma que tá compatível, falso, verdadeiro, falso, falso? Falso, verdadeiro, falso, falso, entendeu? Aqui é só um exemplo, tá, gente? Eu ainda vou analisar. Eu só tô explicando o motivo pelo qual eu uso, né, o papel, justamente pra esse motivo. Então vou analisar qual que tá aqui, entendeu? É pra isso. Então vamos agora no sério. Eu acredito que eu vou acelerar umas partes, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido, né? Tem o processo de ler e tudo mais. Então, pra não ficar muito comprido, eu vou estar acelerando algumas coisas. Não sei se tá dando pra ver, mas como foca o computador, eu vou deixar a câmera voltada pra lá. Ainda não tem muitos instrumentos pra estar gravando dos dois lados, etc. Mas a gente faz da forma que dá, certo? Então vamos lá pra primeira questão. Vamos ler com atenção e analisar direitinho. Vou apagar aqui a que eu fiz como exemplo, para poder estar começando aí no sério. Opções técnicas: distribuição, produção, transformação, operações financeiras, rendimento do trabalho efetuado, operações de segurança, proteção de bens e de pessoas. Verdadeiro ou falso? Eu acredito que é verdadeiro. Então, já vou colocar o verdadeiro.
Essa segunda vai falar operações de segurança, rendimento de trabalho efetuado, operações de contabilidade, previdência, organização, comando, coordenação, colaboração, verificação. Pra mim essa é falsa, tá? Apesar de a maioria tá dizendo aqui verdadeiro, né? 3 são verdadeiros e 1 é falso. Eu acredito ainda que seja falso. Então eu vou no falso. Ah, gente, mais uma coisa também que eu sempre faço. Quando eu tenho dúvida em alguma questão, quando ela não me passa uma segurança, porque tem aquelas questões que você tem mais certeza, né? E algumas deixam a gente um pouco mais confusa, às vezes por uma questão de interpretação também, não sei, a gente acaba deixando a desejar. Então, o que eu faço? Eu tiro uma foto, se eu estiver respondendo pelo celular, eu tiro o print da questão. Quando o gabarito estiver pronto, que eu ver a resposta certa, então eu vou pegar a resposta, vou marcar que está certa no meu caderno e vou estudar mais a respeito dessa questão. Por quê? Porque eu errei ela, porque eu deixei a desejar. Eu gosto muito de fazer isso. Inclusive nesse meu caderno aqui tem algumas que eu fiz dessa forma. Eu reescrevi, tá? Pra responder novamente. Depois eu mostro com mais atenção como que eu faço essa parte, né? Vamos focar aqui na avaliação que a questão é essa. Então, eu vou aqui na primeira, tá? Vou marcar a primeira como verdadeira e já vou aqui para a próxima questão. Gente, eu aproximei mais aqui a câmera do computador para a gente discutir um pouco sobre essa questão. Essa é a questão número 2 ainda, né? Para compreender a organização atual conjunta da gestão educacional, faz-se necessário recordar um pouco sobre o trajeto histórico. No início, a gestão educacional era denominada por outro termo, como administração escolar. Os escritos que datam da década de 1930 no Brasil. Anterior a esse período, até a Primeira República, consistiam as memórias, relatórios e descrições de caráter subjetivo, normativo, assistemático e legista. Tal fato aponta a existência de pessoas que se ocupam com afazeres quanto à administração educacional, mas não eram reconhecidas profissionalmente enquanto função. Ou seja, aqui está falando a respeito das pessoas que trabalhavam nas gestões, né? Até 1930, essas pessoas não eram reconhecidas, apesar delas ocuparem esse papel, elas não eram ainda reconhecidas. Aí as questões apresentadas são: a partir da segunda metade do século XX, a administração educacional se desenvolve sob influência de ideias progressistas na educação, compondo-se a educação tradicional. Olha, aqui já é um pouco de interpretação. Se aqui fala o ano, né, é interessante que a gente já detecte isso. Por exemplo, na segunda já vai falar: a partir da década de 1930, a administração educacional se desenvolve sob influências de ideias progressistas de educação, contrapondo-se à educação tradicional. Aqui fala já na década de 1990, aqui em 1970, mas aqui já deixa bem claro que a gente está falando desse período, então logo é esse período aqui. Com relação aos demais, aqui é a mesma coisa, só muda mesmo o início. E sim, né, até o ano de 1930, a educação ainda não era muito bem valorizada. Apenas as pessoas com mais privilégios tinham acesso a uma educação de qualidade. Eu vou aqui na opção 2, tá, na B, e já vou aqui para a próxima pergunta. De novo meu caderninho, né? Questão qual? Questão número 3. Vou colocar aqui, questão número 3. E o primeiro vai dizer o quê? Ser conhecedor de técnicas administrativas. Para mim é uma verdade, então eu vou colocar aqui A1. Tá. Entender de teorias da psicologia, filosofia e sociologia? Sim, também. Acredito que seja necessário. Então, eu vou colocar aqui 2 também. Possuir estratégias administrativas com seus ideais de educação? Minha gente, parece que eu vou colocar tudo aqui. Ser conhecedor de modos sociais da educação da época? Sim, também. Pra mim, todas as questões são corretas, tá, gente?
1, 2, 3. Olha aqui. Aqui tá me dando a opção 1, 2, 3 e 4. Pra mim todas as opções estão corretas. Logo eu vou nessa. Aqui. Próximo. Consegui uma forma de gravar o computador e o meu rosto ao mesmo tempo. Então vamos lá para a questão de número 4, que vai dizer o seguinte: a Constituição... Deixa eu pegar um lápis aqui para... Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. A Constituição Federal de 1988 destaca a gestão democrática como uma das ações norteadoras no processo de ensino nas escolas. De acordo com o artigo 206, o ensino está ministrado com base em alguns princípios. Sobre esses princípios, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. De acordo com esses princípios, né, que a Constituição oferece para a educação, né, de acordo com os princípios da Constituição, o que é verdadeiro e o que é falso. Vamos para a primeira opção. Os estudantes deverão reproduzir e aceitar sem questionamentos os conhecimentos ensinados pelos professores. A gente sabe que antigamente uma vírgula que o aluno colocasse diferente daquilo que o professor falava já era julgado como errado. E hoje em dia não, a gente tem que ensinar os alunos a ter essa autonomia e ser também pensantes. Então isso aqui é uma mentira, né? De acordo com a Constituição, isso é uma mentira. Os estudantes, eles não devem reproduzir e aceitar sem questionamento nenhum aquilo que o professor está falando. Até porque é através do questionamento, é através da dúvida que o aluno vai adquirir uma certeza, um aprendizado, né? Um entendimento, e não só reproduzir algo que ele vê. Então, F, vou anotar aqui no meu papelzinho, que a primeira é falsa. De acordo com a Constituição, isso não é verdade. Ok. Igualdade de condições a todos para o acesso e permanência na escola. Sim, todos têm que ter uma igualdade de acesso, porque antes do ano de 1930, o que acontecia? Apenas a classe alta tinha esses privilégios, não tinha uma educação de qualidade, e as outras pessoas, enfim, então é verdade. A terceira: pluralismo de concepções pedagógicas e a garantia da existência somente de escolas públicas. Nananina não, escolas privadas também devem ter a sua existência ali garantida. Falso, né? Porque aqui tá falando que é somente escolas públicas, e não, segundo a Constituição, as escolas privadas também têm o direito. Então, essa é falsa, não é somente as públicas, sim também as privadas. Vamos lá? Gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais. Sim. Gratuidade, sim. Sim. Gratuidade de ensino público tem que ter. Sim, sim, sim. Não sei nem o que eu tava pensando, gente, mas sim, sim. Olha, aqui no meu papelzinho deu o seguinte: falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Essa bem aqui, ó. Falso, verdadeiro. Bateu com esse, né? Vamos ver depois. Vamos ver depois quando sair o gabarito. Próxima questão. E aqui nós estamos na quinta questão, certo? Foi uma questão que me deixou um pouco na dúvida. Inclusive eu anotei aqui, né? Eu fiquei em dúvida entre a A e a C. E aí eu acabei optando pela A, tá? Não vou fazer muitas observações, vou passar para a sexta questão. Para que um gestor possa ser considerado democrático, ele deve procurar desenvolver algumas habilidades específicas que farão melhores condições de agir ao conduzir a escola. Assinale a alternativa correta, que não representa uma habilidade que pode contribuir para a gestão democrática. Olha só, é por isso que é importante a gente estar atento, né? É a alternativa correta, bota bem grandão, que não representa, ou seja, não é o que representa, é o que não representa. A gente tem que estar atento, porque às vezes tem uma pegadinha e a gente passa despercebido. Trabalho em equipe é uma habilidade que representa? Sim. Portanto, não é essa, né? Já que é incorreta. Bom, gente, essa sétima questão tá me deixando um pouco intrigada, tá? Mas eu vou aqui no conselheiro escolar. Sim, também é uma verdade.
Oi, gente, dando uma pausa rapidão aqui no vídeo só pra explicar que o aplicativo que eu tava usando pra usar a câmera traseira e a frontal ao mesmo tempo deu um bug e as imagens que estavam sendo feitas pela câmera traseira acelerou. E aí o que eu tava falando não tava sendo compatível com o que eu tava mostrando atrás, enfim, não deu muito certo, mas eu já vou mostrar finalizando a prova, o gabarito, e aí eu falo mesmo por cima do vídeo, beleza? Nesse momento eu estava finalizando a minha prova, cliquei ali para finalizar, daí eles me mostram o gabarito das que eu escolhi e pede para eu confirmar, e eu confirmei, e logo eles dão como prova finalizada, eu apertei OK, e agora vamos ver a minha nota, gente, foi 8, tá? Errei 2 questões, e aí eu gosto de abrir o gabarito, né? Fica ali na direita, no azulzinho, né? Coloco lá no gabarito. E aí as questões que eu errei foram as questões 6ª e a 7ª questão, que eram questões que eu inclusive anotei que eu estava na dúvida, mas é isso, tá? Antes eu me cobrava muito, ficava achando, eu tinha que ter acertado as 10, mas enfim, gente, nós somos humanos, estamos aprendendo. E assim, gente, não é discordando ou desacreditando do nosso sistema atual de educação, mas eu particularmente acredito que uma avaliação não seja capaz de avaliar o aluno totalmente, porque já teve matérias em que eu estudei muito, que eu estava super segura do assunto e eu passei ali com a média, sabe? Enquanto outras matérias que eu já não me sentia tão segura no assunto, que eu já não tinha estudado tanto quanto outras que eu teria me aprofundado, eu tirei 10. Então, assim, vai muito do nosso estado emocional do momento, vai muito da avaliação que é construída, enfim. O importante é você dar o seu melhor e sempre buscar aprender mesmo com os erros. Como eu disse, o importante é aprender, o importante é continuar tentando, o importante é dar o nosso. O intuito desse vídeo era mostrar como eu realizo as minhas avaliações. Porém, como eu falei, eu tô no trabalho, então não é sempre que eu respondo aqui no trabalho, mas quando eu tenho oportunidade, um tempinho, eu aproveito para responder. Mas também realizo em casa, então se vocês quiserem que eu faça outro vídeo realizando na minha casa, outras formas que eu faço, ou até mesmo de uma matéria específica que você tem interesse, você quer da área de pedagogia, porque no caso eu só posso oferecer matérias que estão contidas, né? Então se você quer que eu traga alguma avaliação que eu fiz na área, eu trago também, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, me deixem um feedback para eu saber se você gostou ou não, o que você quer que eu traga. Beijo e até o próximo vídeo.